É uma honra estar aqui nesta noite ministrando a palavra no aniversário da igreja. Uma igreja que já se passaram grandes homens de Deus, levantada através de muito suor e de muita oração. Nós estamos aqui porque homens derramaram o seu suor, homens derramaram as suas lágrimas sobre o altar, para que essa igreja esteja de pé para a glória do Senhor. Minha gratidão ao meu pastor Laércio, pastor presidente, pelo convite e pela confiança nesta noite. Pastora Cícera, Deus abençoe as vossas vidas. Minha esposa está me acompanhando, está ali atrás com o Davi, que ele é abençoado, irmão, ele é pentecostal, então já sabe, o Davi é pentecostal, ele é abençoado, e a Júlia que está ali em cima é mais, vamos poder dizer, mais tradicional, está mais tranquilinha ali já, a idade vai passando, vai ficando mais tranquila. Todos acharam o Evangelho de João, capítulo de número 8? Está escrito assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. Todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Pode aceitar nesta noite e glorificar ao Senhor? Pastor Daniel, me ajuda com esses dedos ungidos de Deus. Glória a Deus. Ontem eu não pude estar aqui, mas as minhas orações ao nosso pastor Laércio, fez aniversário, parabéns, Deus abençoe. Minhas orações é que Deus te dê longevidade, paz, prosperidade, saúde, que o Senhor te dê estratégia e entendimento para cada dia mais fazer crescer a obra do Senhor e abençoe toda a sua família. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido pela amada igreja. E eu gostaria de pregar hoje sobre os 3 tribunais, os 3 tipos de pecadores. Esse texto ele é muito lindo. Vai começar a narrativa que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus se retirou para um momento de oração. E pela manhã cedo ele volta para o templo. E quando Jesus chegava no templo, a multidão ia ter com Jesus. Porque eles queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para lhe ensinar. Eles queriam ouvir a voz de Jesus Cristo. Que nós tenhamos esse sentimento em nosso coração todos os dias ao acordar de manhã, de querer ouvir a voz de Jesus. Aí você pode me perguntar: pregador, como eu posso ouvir a voz de Jesus? Todos os dias quando eu levantar de manhã. Todos os dias quando você levantar de manhã e você abrir a Bíblia, você vai ouvir a voz de Jesus. Que esse sentimento dessas pessoas que queriam ouvir Jesus logo cedo pela manhã, vem estar dentro dos nossos corações e da nossa alma, pois tempos difíceis estamos vivendo, e não iremos sobreviver sem ouvir a voz de Jesus. Para enfrentarmos e vencer a dificuldade que nos aguarda nesses séculos vindouros, é necessário ouvir a voz de Jesus, porque somente Jesus tem a direção para as nossas vidas.
Somente Jesus tem a palavra de consolo para a nossa alma. Somente Jesus tem a palavra para alegrar o nosso coração. Somente Jesus tem a palavra para motivar a nossa alma. E somente Jesus tem a palavra para restaurar as nossas vidas. Jesus estava ensinando, como de costume. E veio os escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que tinham a tarefa de escrever os pergaminhos e manter as escrituras, para que as pessoas tivessem acesso para a lei. Os fariseus eram dos grupos judaicos parecidos com nós cristãos. Acreditavam em anjos e demônios, davam o dízimo, ressurreição após a morte. E esses grupos sempre confrontavam Jesus. E nesta caminhada eles encontram uma mulher que foi pega em pecado, cometendo um ato de adultério. E eles pegam esta mulher e levam ela para onde Jesus estava ensinando no templo. E pega esta mulher e coloca no meio de todos que ali estão. E olha para Jesus e disse: esta mulher que você está vendo aqui, a multidão toda olhando, ela foi pega num ato, adulterando, cometendo um pecado. E a lei nos mandou Moisés que estas pessoas, elas sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Aqui nós estamos diante de um embate jurídico muito difícil para se enfrentar, porque Jesus não fazia parte do sinédrio para julgar a causa de alguém. Os judeus estavam impedidos por Roma de sentenciar alguém à morte. Então aqui eles estavam vendo uma oportunidade de acusar Jesus de algum crime. Porque se Jesus não desse a sentença conforme a lei de Moisés, eles poderiam dizer: ele está blasfemando contra a lei de Moisés, não cumpriu a lei. E se ele diz para apedrejar aquela mulher até a morte, eles estariam dizendo: ele está transgredindo a lei de Roma. E vamos dizer a Roma que ele não faz parte do sinédrio e está julgando esta mulher à morte. Aqui Jesus está diante de um embate jurídico. Perceba-se que quando nós lemos essa história, pastor José Silva, nós ficamos presos ao embate jurídico da história. E muitas vezes esquecemos da mulher que foi pega praticando o pecado. Ela está diante das pessoas do templo, diante de Jesus, diante dos mestres, e ela está sendo humilhada naquele lugar, porque ela está sendo acusada, e ela foi rotulada como uma adúltera. Pode ver que nós não sabemos o nome dela. A mulher foi pega em adultério. A adúltera foi rotulada. Aqui ninguém está preocupado com o sentimento dela. Aqui ninguém está preocupado com as consequências que o pecado gerou sobre a vida dela. Porque o pecado, ele envergonha o homem. O pecado destrói a família. O pecado destrói os relacionamentos. O pecado arruína o homem. Porque não pense que o pecado vai aparecer para você feio, não. Ele vai aparecer bonito. Ele vai aparecer bem rotulado. Ele vai chamar a atenção. Ele vai dizer: eu sou bom. E aquilo vai fazer que o homem enche os olhos para querer cometer o ato de pecado, sabendo que vai gerar sérias consequências. Paulo vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. E esta mulher está diante de um tribunal, o tribunal da opinião pública. A opinião pública já deu a sentença.
A lei diz: tem que apedrejar até a morte. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus é calmo. Por isso eu gosto de Jesus. Jesus não é apressado. Eu imagino a agonia que está aquela mulher, porque ela sabe que ela chegou ali sem esperança. Ela conhece a lei. Ela sabe o que aguarda ela. Ela já chegou sentenciada à morte, porque é isso que o pecado faz, ele sentencia a pessoa à ruína, à destruição. Mas Jesus inclina-se e começa a escrever com o dedo na terra. O tribunal da opinião pública sentenciou à morte aquela mulher. Porque nós, seres humanos, temos a facilidade de, quando alguém errar, rotular, tacar pedras, jogar mais no fundo do poço. Isso é do ser humano. Porque é muito mais fácil olhar os erros do pastor Robson, permita-me usar como exemplo, acusar ele, rotular, do que olhar a mim mesmo e ver quais são os meus erros e rotular a mim mesmo. É muito mais fácil, permita-me usar Estevão, olhar para o Estevão e julgá-lo. É muito mais fácil rotulá-lo, dizer quem ele é, e não dizer quem eu sou. Porque você julgar as outras pessoas, rotulá-las, é muito mais fácil do que rotular a si mesmo. E aqui as pessoas estão com a pedra na mão, esperando a ordem para apedrejar aquela mulher. Aí Jesus os leva ao segundo tribunal. Jesus os leva ao tribunal da consciência. Porque Jesus, ele poderia usar várias formas daquela situação. Porque aqui só está a mulher. Ele poderia usar um ato jurídico. Porque a mulher não adulterou sozinha. Onde está o homem? Só está a mulher, onde está o homem? Jesus poderia usar isso e dizer: o homem não está aqui. Onde está o homem? Precisava de duas testemunhas. Porque levaram, foi pega adultério, mas onde estão as testemunhas? Mas Jesus não usa o lado jurídico. Jesus usa o tribunal da consciência. E ele olha para aquelas pessoas que estão com as pedras na mão. No meio daquelas pessoas, há pessoas que tirou vantagem do outro, cobrou impostos mais do que devia, comprou e não pagou, que também cometeram o mesmo ato daquela mulher, que cobiçou, que enganou, que mentiu. Aí Jesus olha para aquelas pessoas que estão com a pedra na mão e diz: quem não tiver pecado dentre vós, fique à vontade, está aqui a pedra, seja o primeiro a atirar nesta mulher. Jesus leva todos ao tribunal da consciência, a refletir sobre a si mesmo. Me leva o texto de Paulo, o texto da Santa Ceia, que nós vamos julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, autoexaminar. Jesus leva aquela multidão se auto-examinar. Ele está dizendo: entre na tua mente, na tua consciência. Olha quem são vocês. E se vocês se acharem dignos de nunca terem pecado, atire a primeira pedra. Jesus inclina-se e continua escrevendo na terra. Aí a multidão começa a olhar para o outro. Imagino eu, estou conjecturando. Um olha para o outro e diz: esse aí cobrou mais caro do que devia de mim. Aí o outro olha: vixe, aquele ali eu comprei e não paguei para ele. Aí o outro está do lado: eu cobicei o do próximo. O outro olha: eu menti também. E aqui Jesus nos dá uma lição: que não existe pecadinho e pecadão. Pecado diante de Deus é pecado. A diferença é a consequência que cada pecado vai nos levar. Coloca tudo no mesmo patamar e diz: quem não tem pecado pode atirar pedra.
É o tribunal da consciência, para mostrar quem nós somos. E aquelas pessoas começaram a ouvir a sua consciência dizer quem eram elas. E como é a cultura judaica, seguir o exemplo dos mais velhos, respeitar os mais anciãos. É a cultura que a nossa nação precisa, que os nossos filhos precisam. Respeitar os mais velhos, ouvir os mais velhos. Quando eu estou perto desses homens aqui, ó, eu falo pouco e ouço mais. Porque a Bíblia nos ensina a ser tardio em falar e pronto para ouvir. Então eles primeiro olham para os anciãos começam a pegar as pedras e começam a colocar no chão. Porque eles viram que eles não eram melhor do que ela. Mas a situação, independente do pecado, era a mesma, dependentes da graça. Alguém já entendeu e deu um glória, eu vou repetir. Os mais velhos começaram a colocar as pedras no chão, porque eles viram que a situação dele era a mesma da mulher, dependentes da graça. Aí os mais velhos começam a colocar as pedras no chão. Os mais novos começam a ver isso, começam a pegar as pedras e colocar no chão. Aí começam a sair e ir embora, porque eles viram que não eram melhor do que elas. E às vezes, na caminhada cristã é normal, conforme a gente vai se passando os anos, nós vamos pensando que somos melhor do que as outras pessoas, porque eu oro mais do que o irmão, às vezes eu me acho melhor do que o irmão. E quando nós vamos olhar, todos nós somos dependentes da graça, porque Paulo vai escrever: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas da onde vem a reconciliação? A reconciliação veio da cruz, pela graça. Não é mérito meu, não é mérito teu, mas é dele. É favor imerecido, é pela graça. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é o Evangelho. Nós somos dependentes da graça. Porque o que é graça é favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos. Quem éramos nós no passado? Quem era eu? Eu não merecia estar aqui hoje, mas pela graça de Deus, estou aqui hoje. Muitos de nós não merecíamos estar aqui hoje, mas pela graça de Deus, antes mesmo que eu e você nasceste, na cruz do Calvário, machucado, ferido, com seus órgãos à mostra, com sangue derramado, uma coroa de espinhos em sua cabeça, ele diz: Tetelestai. Está pago. A dívida foi cravada na cruz. Antes mesmo de eu e você nascer, Ele já pagou pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Me ajuda a pregar e olhe para esse santo e diga para ele: somos dependentes da graça. Somos dependentes da graça. Quem entendeu que é dependente da graça, pode levantar a mão direita e glorificar a este Jesus. Começaram a ir embora. Olha como Jesus é lindo.
Aqui nós passamos por dois tribunais: o tribunal da opinião pública e o tribunal da consciência. E aqui eu já te apresento dois tipos de pecadores. O primeiro, aquele que não reconhece o erro e sempre está tacando pedra nos outros. E o segundo, que é aquele que reconhece o erro, mas vai embora antes de ser alcançado pela graça. Porque pegaram a pedra, reconheceram o erro, jogaram no chão, mas foram embora e não esperaram a palavra da graça sobre a vida deles. Não esperaram o perdão. Só que eles são simpatizantes, que sabem que estão errados, mas não pede o perdão, não derrama o joelho diante da cruz. Porque você sabe qual é o lugar mais alto que o homem pode chegar? Não é a presidência da república. Não. O lugar mais alto que o homem pode chegar não é a capa da revista Forbes, o homem mais bilionário do mundo. Não. O lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz tem perdão. Porque aos pés da cruz tem eternidade. Aos pés da cruz tem restauração. Aos pés da cruz tem mudança de vida. Aos pés da cruz tem transformação. Aos pés da cruz tem libertação. Aos pés da cruz. O lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés da cruz. Oh, glória. Aí nós temos o terceiro tribunal, o tribunal da graça. E o terceiro tipo de pecador, aquele que reconhece o seu erro e não joga pedra nos outros, aquele que a consciência mostra quem ele é, mas não vai embora. Ele fica até ser alcançado pela graça. Ele fica até ouvir o perdão de Jesus. Ele fica até ser restaurado por Jesus. Ele fica até ser abraçado por Jesus. Ele fica até Jesus o erguer novamente. Ele não vai embora sem ser alcançado pela graça. Porque Jesus olha para a multidão, não tem ninguém. Cadê o povo? Mas Jesus não está apenas preocupado com o jurídico, está preocupado com o emocional daquela mulher, com o sentimento, com o futuro dela. Jesus está preocupado com os teus sentimentos. Jesus está preocupado com o teu futuro, com as tuas escolhas. Jesus está cuidando de você. Aí ele olha para aquela mulher e diz: mulher. Ela escutou adúltera, pecadora, miserável. Mas Jesus não, Jesus olha para ela e diz: mulher. E faz uma pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Imagina ela de cabeça baixa. Já chegou lá, pastor, sem esperança. Já chegou sentenciada. Ela levanta a cabeça. Acho que durante aquele dia é o primeiro momento que ela levanta a cabeça. Porque uma pessoa que está envergonhada, que está sendo humilhada, ela fica de cabeça baixa. Naquele momento, acredito eu, estou conjecturando, é o primeiro momento que ela levanta a cabeça para olhar para cima. E quando ela olha, e olha para o lado direito, para o lado esquerdo, não tem mais pedras, não tem dedos acusadores, mas tem o próprio Cristo diante dela. Não existe mais sentença humana sobre a vida dela. Não existe mais sentença de morte sobre a vida dela, porque ela está no tribunal da graça. Aí ela ora e diz para Jesus: Jesus, ninguém, Senhor.
Aí Jesus olha para ela, diz assim: nem eu também te condeno. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Jesus olha para aquela mulher e diz: nem eu também te condeno. Porque a graça não é para condenar, a graça é para salvar. A graça não é para ferir, a graça é para sarar. A graça não é para arruinar, mas é para levantar. O papel da igreja não é excluir, é abraçar. O papel da igreja não é ferir, é sarar. O papel da igreja não é expulsar, mas é abraçar e vem para cá, meu filho, tem restauração para você. Ela chegou sem esperança, sentenciada pela opinião pública, rotulada, mas quem chega ao tribunal da graça, arrependida aos pés da cruz, ele não vai embora rotulado, não. Ele não vai embora sobre uma sentença de morte, não. Porque continua no texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O pecado leva à morte, mas a graça, o dom gratuito de Deus. Ela chegou com sentença de morte e foi embora com sentença de vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas você vai sair sobre sentença de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Deixa eu ver quem crê nesta palavra e vai dar glória para Ele. Aleluia. Ela chegou sem esperança, mas quando teve um encontro verdadeiramente com Jesus, ela saiu cheia de esperança. Ela chegou sem perspectiva de vida, mas quando teve um encontro com Jesus, ela enxergou o futuro pela frente. Ela chegou arruinada, excluída, mas quando teve um encontro com Jesus, ela foi abraçada. Ela chegou ferida, mas quando teve um encontro com Jesus, ela saiu sarada. Ela chegou machucada, mas quando teve um encontro com Jesus, ela saiu curada. Porque o tribunal da graça não condena, mas salva. A graça salva. Tem salvação para a tua casa, tem salvação para o teu vizinho, tem salvação para o teu filho, para o teu marido, porque é o poder da graça. Oh glória. Eu acho que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Às vezes você não estava aqui. Se tiver, Deus está renovando a tua fé hoje. A minha casa era sentenciada à morte. Está me vendo aqui? A minha casa adorava demônios. Ou era algum. E uma certa feita na minha casa, minha irmã sofria de uma depressão muito forte. Meu pai entrega a cachaça, os demônios tomavam conta do corpo dele. Você vai acreditar ou não, isso acontecia na minha casa. Ele comia o copo de vidro e não tinha um arranhão na garganta. Era 10 homens para segurar ele dentro de casa, endemoniado. Nós abrimos mão de tudo, desistiu. Mas um dia chegou alguém, levando a graça até a minha casa. A campainha toca, abre-se a porta. Chega um crente, pentecostal até os ossos. Estou resumindo.
Quando ele chega em casa, ele pisa o pé, ele sente o ambiente. E ele diz: está acontecendo aqui. Contamos toda a história. E ele disse: se meu Jesus não trazer libertação para essa casa, eu paro de ser crente. Vamos para a igreja? Hoje meu pai não bebe mais. Minha irmã dirige um campo da igreja Deus é Amor com meu cunhado. Minha mãe já está na glória que Deus a levou. E hoje eu estou pregando aqui para você, porque é o poder da graça. A casa pode estar sentenciada à morte, mas quando a graça chega tem vida. Você pode adorar a Ele por alguns minutos nesta noite. Você pode adorar a este Deus. É o poder da graça. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas tem esperança para a tua casa. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, tem esperança para a tua casa. Tem esperança para a tua casa. Jesus hoje marcou esse encontro especial com você, porque Ele está preocupado com o teu sentimento, Ele está preocupado com a tua dor, porque eu olho o teu exterior, estou olhando o teu exterior, Juninho, mas Deus conhece o teu interior. Eu olho o teu exterior, Ronaldo, mas Jesus conhece o teu interior. Nesta noite Jesus chamou cada um de nós para um particular, dizendo: vem no tribunal da graça. Vem no tribunal da graça, porque eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te salvar. Vem no tribunal da graça. Eu não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te curar. Vem no tribunal da graça. Olha para aquela mulher e diz assim: mulher, vai, pode ir. Tem um porém, porque a graça ela não dá liberdade para continuar pecando. Diz assim: mulher, vai e não peques mais. Vai, não continue no erro. Vai, muda as tuas decisões. Vai, muda as tuas atitudes. E aqui eu aprendo com Jesus que toda vez que eu chego no tribunal da graça, eu tenho que sair uma pessoa melhor e transformada. Que toda vez que eu chego no tribunal da graça, eu tenho que entender que eu preciso de uma transformação e sair uma pessoa melhor. Eu entendi uma coisa, que toda vez que eu dobro o joelho, que eu venho no culto adorar, quando eu saio deste culto, eu tenho que sair uma pessoa melhor. Fica de pé comigo, encerrar essa noite. Você acha que eu vi uma irmã ensaiando cicatrizes aqui quando eu cheguei? Não sei se eu estava enganado, se era esse hino. Quem é que estava aqui ensaiando quando eu cheguei? Quem estava? Você pode louvar as cicatrizes? Enquanto prepara o louvor, eu gostaria de perguntar nesta noite: tem alguém aqui que está afastado dos caminhos de Deus? Ou alguém que não reconheceu esse Jesus nesta noite e quer dar um passo para esse tribunal da graça? Tem alguém? Dá um sinal com a tua mão para a gente, por favor. Tem alguém que quer vir para esse Jesus? Tem alguém? Eu vou falar como antigamente. Tem alguém que quer aceitar Jesus, para ficar bem mais objetivo? Tem alguém nesta noite? Todos aqui já são cristãos? Todos?
Nosso jovem ali pela primeira vez, já é cristão? Quer reconhecer hoje? Quer vir para esse tribunal da graça nesta noite? Não? Quer vir? Nós oramos pela tua vida, quer? Não? Deus conceda nova oportunidade. Tem alguém nesta noite? Não? Eu quero que você feche os teus olhos nesta noite. Que você ligue o teu pensamento ao trono da graça. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o diabo, ele quer tirar isso do coração da igreja. Que o nosso objetivo aqui, eu sei que Deus dá carro, Deus dá riqueza, dá. Mas o nosso principal objetivo aqui é a eternidade. E o diabo quer tirar esse objetivo do nosso coração. Ele quer falar que nós não somos merecedores. Realmente nós não somos, mas a graça nos faz merecedores. Que nesta noite esse espírito de acusação venha cair por terra. Que esse demônio que quer envergonhar para a gente não estarmos aqui venha cair por terra. E nós vamos entender que nós somos dependentes da graça. E através da graça, quando a trombeta tocar, nós vamos encontrar com Jesus dos ares. E esse dia está chegando. Feche os teus olhos durante esse louvor. Aleluias. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus estava sofrendo.
terminar a mensagem dessa noite dizendo: você é livre. Você é livre. Você é livre. E eu convido você a aplaudir Ele, Senhor, em agradecimento pela cruz do Calvário. Glória a Deus. Deus abençoe. Antes de nós terminarmos, vamos ouvir nosso irmão fazer os anúncios da semana, para a glória do nome de Jesus. Após a bênção apostólica, tem um bolo ali embaixo ali para os irmãos, né, da festa da igreja, do aniversário da igreja, vai ter um bolinho lá para você degustar depois do culto, tá bom? Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Então segue o anúncio da semana, tá bom?